Estamos aqui na segunda edição do Café com Oficina. Hoje nosso convidado é o Felipe Tombi, correspondente bancário, nosso parceiro há bastante tempo. Hoje a Imobiliária Oficina, ela está completando 3 anos esse ano, mas já conheço o Fê aí há bastante tempo. Bastante tempo. Uns 11 anos, né, Fê? Por aí. Pouco tempo. E o Felipe, ele representa a GM, que é os correspondentes bancários, uma empresa que trabalha com todos os bancos. E eu brinco com todo mundo que fala assim, gente, vai com eles que eles são os melhores, é quem eu confio, quem eu acredito. Deixa tudo muito claro pra gente em cada etapa. E hoje eu tô trazendo o Felipe pra tirar realmente dúvida de como que é o financiamento, o que tem que ser feito, qual é o melhor caminho, como que se inicia. O que é o correspondente bancário, né? Que acho que cria a dúvida na cabeça das pessoas. E obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É muito bem-vindo. Eu sou suspeito, o Felipe ele é maravilhoso. Quem já pôde comprar conosco sabe que realmente a gente tem uma sintonia incrível, né, Fê? Eu mesmo comprei aqui na oficina de negócio. Ele foi, gente, cliente oficial da oficina. E se ele não comprasse, entendeu? Não ia aprovar o crédito dele. Tô brincando. E aí, é isso. Fê, hoje, né, parece que o financiamento é um bicho de 7 cabeças, né? Sim. Então, antes da gente iniciar como que é feito o financiamento, como que você entrou no mercado do correspondente bancário? Faz bastante tempo, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi como menor aprendiz na Caixa Econômica Federal. Eu entrei como menor aprendiz lá, era um contrato, né, de apenas 2 anos. E quando eu estava finalizando meu contrato, eu peguei bastante afinidade com o pessoal de lá. Só que aí foi quando a Caixa Econômica começou a iniciar com o correspondente bancário. Peguei bem nessa fase. Parece que tudo foi feito exatamente para eu virar correspondente. Você estava na hora certa, no momento certo. Exatamente. Estava saindo da Caixa Econômica Federal e aí abriram os correspondentes. E uma das pessoas que trabalhava comigo dentro da Caixa, e eu não trabalhava na agência, diretamente na agência. Eu trabalhava no escritório de engenharia da Caixa. E uma das pessoas que trabalhava comigo lá, ela estava se aposentando, só que ela não queria parar de trabalhar, então ela resolveu também abrir um correspondente. E ela me convidou para entrar com ela nesse correspondente. Foi aí que eu comecei a aprender a trabalhar e entender o que é o mercado do financiamento, né? Para ter uma ideia, naquela época eu tinha 17 anos e eu entrei lá só para fazer formulários, né? Que antigamente era tudo só formulário. Mas aí fui desenvolvendo e acabei chegando onde eu tô hoje aí na GM Financiamento. E hoje é engraçado, porque na época que você começou, né, me corrige, era a parte muito de documento, era muito papel. Sim, era só papel, na verdade, né? Tanto que eu fui contratado exatamente só para fazer formulário. Só para fazer papel. Aquela época que, inclusive, os corretores naquela época, eles que faziam o processo de financiamento, o famoso pastão, ele pegava todo o processo do cliente, colocava no braço, né? E levava para a agência para fazer todo o processo. Só que imagina só, naquela época onde o financiamento era uma demanda gigantesca e você depender, né, de ir na agência para tratar sobre o crédito imobiliário. Imagina só um gerente que tem diversos produtos, né, para trabalhar, mais de 30, e você depender do gerente, quero ver como que está o status do meu processo, putz, será que a engenharia já aprovou, será que meu crédito aprovou, como que está a análise jurídica, e você depender desse retorno do gerente. Então, aí foi aí onde a Caixa entendeu que precisava agilizar essa parte, que o financiamento estava chegando a demorar 6 meses, coisa absurda. E aí foi onde entrou o correspondente, que no começo ainda era um pastão gigantesco, mas foi melhorando ao pouco do tempo. Mas que agilizou, né? Que a gente fala assim, ou hoje pasta tá boa... bem mais automatizado. Não, outra coisa, que pasta boa, né? Porque Sim. A pasta, ela trazia um lucro, né? Sim. Então, quem realmente teve a oportunidade logo do começo entender o que seria o correspondente bancário, hoje eu também conheço Sim. algumas pessoas que estão há 12 anos que também entrou nessa faixa de conhecimento onde o banco convidou as pessoas, Sim. né? Então, para você entender, realmente, agora eu entendi mais ainda por que o Felipe... Ele é o braço de outras pessoas dentro da GM também, porque ele é um cara raiz, ele veio ali do início, quando tudo aconteceu, né? E hoje, Fê, as pessoas ainda, você sente aquele preconceito do financiamento? Sinto. Você sente isso? Sinto bastante, né? Inclusive eu tenho diversos amigos que eles tiveram esse preconceito, eu consegui reverter ele na compra do imóvel através de financiamento, né? Que isso eu brinco, que eu falo, para de escutar aquele cunhado, aquele tio que fala, não vale a pena viver de aluguel e não comprar financiado, porque pagar os juros é um absurdo. Não, e o que fala tem 3 imóveis. E o que fala é igual primo rico, né? Fala que não vale a pena comprar imóvel financiado, mas comprou a casinha de 40 milhões financiada, né? Então... Exatamente. Pô, primo, não faz isso. Então, assim, o que eu falo?
né? As pessoas que, não, na verdade não é que eles têm um preconceito maior. Na verdade é o medo de entrar no financiamento, sabe? A responsabilidade. Vou entrar com uma parcela ali que eu vou ter um prazo de 360 meses para pagar, mas o nosso trabalho é exatamente esse, de mostrar que você não vai ficar 360 meses pagando financiamento, você não vai pagar os juros proporcional aos 30 anos que você contratou. O imóvel que você está adquirindo hoje, ele está sendo corrigido, ele está sendo valorizado de tempo a tempo, né? Hoje aqui a gente mora numa região que o imóvel está sendo valorizado a 10% ao ano. Sempre. Então, pô, se a gente, vamos supor que eu compro o imóvel, financie e deixo alugado, eu vou ter o rendimento tanto da locação quanto do meu próprio imóvel. Que rendimento que vai pagar isso? E outra coisa, a locação paga o seu próprio financiamento. Exatamente. É o que eu falo. Se você for ver, eu tinha umas amigas que estavam já há 7, 8 anos, né? Eu falei, faz a conta. Hoje você pagando 2.500, porque pelo menos aqui em Santos, hoje você não arruma um aluguel de 2.500. Me fala, não existe. Não existe. E você tem parcelas agora de imóveis que saem por 2.300, dependendo do valor do imóvel. Exatamente. Então, se você for fazer a conta de 7, 8 anos que você investiu no aluguel pagando o imóvel realmente do proprietário do imóvel, você perdeu o tempo todinho podendo quitar e realmente encurtar esse caminho aí que seria do financiamento, que o pessoal tem medo, né? E hoje, falando sobre as taxas, né, todo mundo fica aquela situação, porque eu ouvi que a taxa vai subir, eu vou esperar mais um pouco. Você já viu ter uma situação onde existia uma taxa de porcentagem, vamos colocar aí, 12% e ela cair? Já, inclusive na época, não sei se vocês vão lembrar, lá em 2015, a época que teve a confusão na política, na época da Dilma, sabe? A gente viveu uma época de Selic bem alta, e aonde a gente bateu as taxas de 12% a 13% ao ano, e depois, né, conforme o tempo foi passando, a inflação diminuindo, a Selic diminuindo, as taxas voltaram a reduzir. Na época da pandemia, a gente viveu as melhores condições do crédito imobiliário. Putz, o Selic estava 2%, a taxa de juros estava 6,7% chegou. E manteve, né? Foi a menor taxa de juros, ou seja, só para o pessoal que está assistindo a gente comparar, o que é uma taxa de 6,7% ao ano no crédito imobiliário? Se a gente colocar hoje o nosso dinheiro na poupança, não estou nem falando de aplicação, mas já na poupança, hoje ela está rendendo o teto por causa da alta da Selic. Ela vai render 6,17% ao ano. Ou seja, quem contratou um financiamento em 2020 e 2021 tem uma taxa de juros de 6,7% ao ano. Se eu colocar o dinheiro na poupança, vai render 6,17%. Ou seja, quem contratou naquela época não vai quitar nunca o financiamento, porque não vale a pena. Não vale a pena. Se eu colocar numa aplicação, então, que hoje está rendendo a 12% ao ano, eu pago quase o dobro da parcela, entendeu? Então, vale muito a pena. E hoje eu comento com alguns clientes, né, que eu faço atendimento, estou no dia a dia, explicando para eles, porque muita gente, além de ficar com medo do financiamento, fica com medo de assumir a parcela e realmente fala, será que eu estou fazendo um bom negócio? Porque, eu estou pagando tanto metro. Eu falo, gente, para de fazer cálculo de metro, porque hoje o metro que você compra vai ser diferente do metro que você vai vender. Vai ser valorizado. Porque está sendo valorizado. Eu falo que eu comprei um imóvel... O meu primeiro imóvel era 350 mil, eu vendi por 490 em menos de 2 anos. É esse ponto que eu queria chegar. A gente tem nos treinamentos que a gente faz, a gente tem no slide, não sei se eu consigo até depois mandar para você a imagem, só para espelhar. Mas com a valorização do imóvel anual, né, de 10% aproximadamente, vamos colocar 10 anos atrás, né, a gente está em 2025, colocar aqui 2015, uma pessoa que adquiriu um imóvel de 500 mil, e financiou 400 mil na época, se a gente colocar na tabela price, que é a parcela fixa, né, que é uma parcela um pouco menor, que é o comparado ao aluguel, a pessoa naquela época, isso com dados que a gente fez esse comparativo, naquela época a pessoa, para financiar 400 mil na compra de um imóvel de 500, que teria que dar 20% de entrada, que seria os 100 mil, a pessoa com 400 mil ia pegar uma parcela aproximadamente, naquela época, de 3.600. Em 2015, o aluguel ainda estava um pouco mais baixo do que essa parcela. Estava aproximadamente uns 3 mil, 2.900, o aluguel de um imóvel de 500 mil naquela época. Se a gente comparar hoje, 10 anos depois, o imóvel que a pessoa comprou há 10 anos atrás de 500 mil, hoje já está valendo por baixo, no mínimo, 850, 900 mil reais. 300 e poucos mil. Então, assim, aonde que a gente mostra o tamanho investimento? Vamos supor que a pessoa pagou todos os meses suas prestações, há 10 anos atrás até hoje, tá? Nesse gráfico que a gente tem, quando bateu na metade, então 2020, 2019 a 2021, o que aconteceu? Eu estava pagando uma parcela fixa de aluguel
E de aluguel não, desculpa, de prestação, e o aluguel estava subindo, né? Porque o aluguel mensalmente ele sobe. Sim, Quando e o passou, reajuste. exatamente. Quando passou de 2020, principalmente por causa do boom do IGPM na época da pandemia, a prestação do cliente já ficou mais barato do que o aluguel. Ou seja, dali para frente já era mais vantajoso a prestação da pessoa. Dali para frente, ou seja, é só vantagem o financiamento. Só que o que acontece? 10 anos depois, se eu vendesse meu imóvel por 900 mil, aquele que eu comprei por 500 mil, quanto que eu investi? 100 mil reais. O que eu paguei? Minha parcela, que eu pagaria também meu aluguel. Se eu vender hoje, eu vendo por 900, se eu coloquei 100 mil, descapitalizei 100 mil, quanto que eu lucrei? Entendeu? Se eu tirar 400 mil, vai dar 500, eu lucrei 300 a 400 mil reais em 10 anos. Isso só pagando a prestação. E entendeu? falando sobre isso da prestação, que você comentou, que as pessoas fazem essa conta, né? Ai, será que vale a pena? Quanto tempo eu vou perder? Quanto tempo eu vou ficar pagando aluguel? E aí, voltando essa questão da pergunta da prestação, a gente faz aí uma prestação que cabe no nosso bolso, né? Sim. Mas que vamos supor que dá 35 anos, 40, mas a gente sabe que a gente não vai ficar 35 anos, gente, 40 anos, porque a gente recebe premiação, a gente junta dinheiro, a gente vai... Fundo de garantia. Fundo de garantia, a gente vai quitando. E nesse caso, que é uma dúvida das pessoas, existe o desconto? Sim, na verdade... Não é desconto, na verdade. Que falam, né? É as parcelas antecipadas. Hoje as pessoas se assustam, né? Quando faz a simulação, principalmente meus clientes, eu mando a simulação e eu gosto de mandar o resuminho e um explicativo embaixo, exatamente para tirar esse medo, né? O que acontece? A pessoa faz a simulação, vê lá que a pessoa vai pegar 300 mil de financiamento, no final de 30 anos, ele vai acabar pagando ali 550, às vezes 600 mil, às vezes o dobro, né? No montante final. Só que isso não significa que ele realmente vai pagar o valor do montante final. Porque se ele, mesmo que ele contratou o financiamento em 30, 35 anos, que é o prazo máximo hoje, se ele quitar em 10, 5 anos, ele vai pagar os juros proporcional ao tempo que ele ficou com o financiamento ativo. Entendeu? Então, uma regra, eu gosto de dar um exemplo. Vamos supor que eu financei hoje 100 mil reais, paguei minha primeira prestação. No mês seguinte, meu saldo devedor vai estar em 99.900. Se eu ganhei na loteria e vou quitar no mês seguinte, eu vou quitar com 99.900. Ou seja, qual os juros que eu paguei? Zero. Só referente à primeira parcela. Dali para frente eu elimino todos os juros e encargos que tem dentro do processo. E além disso, né, as pessoas, além dos juros que eles ficam preocupados, né? Além dos juros, ali dentro também tem 2 seguros, né? O seguro de morte e a invalidez permanente, ou seja, mesmo que aconteça alguma coisa com você, ninguém dá valor. É uma taxa. É uma taxa bem simples dentro bem barato mesmo. Só que as pessoas não dão valor, mas principalmente quem trabalha com alto padrão, quem está comprando, E acontece, né, Fê? E às vezes acontece. Então a pessoa, ela realmente se sente mais confortável em financiar do que às vezes até tirar da sua aplicação. Vamos supor, às vezes eu já tive cliente que tinha mais de 2 milhões de aplicação, prefiro financiar para continuar com a aplicação, com o rendimento da aplicação, ele paga a parcela. E aí o que ele faz? Ele, mesmo que aconteça alguma coisa com ele tem a aplicação 2 milhões para a família e mais o imóvel quitado. Mais o seguro quitado. Entendeu? Então, assim, o financiamento não recorre só quem só precisa do financiamento. Quem saiba trabalhar com dinheiro do banco também. Entendeu? Então, são vários cenários do mercado assim que o financiamento ainda assim vale a pena. Tá, e hoje para o financiamento, as pessoas comentam muito, qual que seria a porcentagem? A gente como corretor, a gente fala, no mínimo vocês têm que ter 20%. Muda toda hora. Aí a pessoa fica assustada, meu Deus, mas agora eu quero comprar um imóvel de 400 mil, quanto que eu tenho que ter de 400 mil de 20%? E agora eu não tenho. Só que as pessoas esquecem também, que é outra coisa que eu gosto de ressaltar, o FGTS. Né, que a gente fez muito, né, desses 2 anos pra cá, como a gente usou a FGTS das pessoas. Porque, pra quem não sabe, me corrige, né, eu converso com meus clientes todos os dias, mas o FGTS você só tem praticamente 2 meses pra estar usando ele. Ou na compra do imóvel próprio, ou se você faz o saque aniversário, que pra mim ali eu acho que é perder tempo e perder dinheiro e oportunidade. Porque o FGTS, você só pode fazer o saque dele no saque aniversário. Sim. Né? E eu acho que é valor de 2 mil, não é isso, Fê? Isso. Aí imagine, você tá lá com 80 mil, 90 mil reais pra fazer de FGTS. A gente acabou de fechar uma venda antes de ontem, né? Que a cliente tinha 150 mil. Foi quase toda a entrada, né? Quase praticamente toda a entrada. Imagina se ela tivesse que resgatar esses 150 mil para sacar 2 mil por mês. Não vale a pena. Então não vale a pena. Então eu acho que tem vários recursos, é questão realmente da pessoa entender como iniciar o processo do financiamento, tirar suas dúvidas.
Eu falo que o Fê, ele é maravilhoso, ele tem um trabalho do começo, meio e fim para explicar pra gente. E outra coisa também que eu quero tirar dúvida com você existe 2 modalidades ou existe mais modalidades? Na verdade, as que mais usam praticamente. Na verdade, assim, modalidades existem diversos, né? Até porque tem o financiamento, por exemplo, pela TR, né? TR é a taxa referencial, onde todo crédito tem, né? Esse índice de correção. Que a TR a gente chama de... Eu brinco até que é uma taxa ridícula, né? Nem taxa referencial. Que é uma taxa que ela corrige a própria poupança. Então, ela é bem baixa mesmo. E ela só aparece quando a Selic está em alta. A Selic baixou de 8,8 aproximadamente, ela volta a ficar zerada. Então, a maioria no nosso Brasil, a Selic acaba ficando um pouco abaixo de 9 e essa TR zerada. Só que quando ela sobe para meio que manter as contas, ele acaba aparecendo para poder fazer a correção. E aí entra outras linhas de crédito, né? Por exemplo, em vez de colocar TR, entra o IPCA é inflação, né? Só que mensalmente, seu saldo devedor ele é corrigido pela inflação. Então isso é mais... só que o montante final, ele até acaba... Montante final não, mas a taxa de juros somada ao IPCA, hoje, ele está dando até um pouco mais em conta em algumas operações. Só que é indicado mais para clientes que tá mais por dentro do dinheiro, sabe? Assim, que ele já está resguardado, se precisar quitar, se a inflação subir, ele tem onde aportar. Então, não é tão indicado para a pessoa que está fazendo a compra do seu primeiro imóvel, ou, sabe, ou tá que com a não conta entende muito dessa movimentação. Exatamente. Então, assim, tem outras linhas de crédito também, tem diversos. Tem pela poupança, hoje, que na Caixa Econômica Federal a gente está trabalhando muito, hoje está muito mais em conta. Por que é a taxa da poupança? Ela tem uma taxa fixa, mais a poupança. Só que hoje, como a gente está com a Selic bem alta, a poupança ela tem um teto, ela não pode render mais do que os 6,17 que eu falei no início aqui. Então, hoje, mesmo que a Selic estoure, essa taxa vai ficar congelada, porque já está no máximo. Então, a gente contrata pela taxa da poupança, porque só tem a opção dela reduzir quando a taxa da Selic reduzir, e não aumentar. Então, a gente hoje contrata bastante essa linha pela poupança. E aí, existem 2 tabelas de você financiar, tanto pela tabela SAC, quanto pela tabela Price. A SAC é o que a gente chama que é o tradicional, né, que a maioria dos brasileiros conhecem, que é aquele sistema de amortização constante, onde sua prestação ela é decrescente. Isso, e assim, o gerente ele gosta de explicar que você paga de trás para frente, porque a última prestação ela tá bem próxima do que o valor, né, da sua amortização, porque ela tá sem juros lá no final, né? Mas para você ter uma ideia como que funciona a amortização no crédito imobiliário, vamos supor que hoje eu financei também 100 mil reais. Se eu quiser quitar 20 mil, se eu quiser amortizar 20 mil do meu saldo devedor, eu vou pegar esses 20 mil e amortizar direto do saldo. Então, se eu estava devendo 100, ele vai passar a ser 80. E todo o meu juros vai ser recalculado em cima do meu novo saldo devedor. E aí o banco vai me perguntar, o que você prefere? Continuar com o mesmo valor de parcela que você estava e reduzir o prazo? Ou você prefere continuar com prazo e reduzir o valor da prestação? Então aí você vai ter essas 2 opções na mão, tá? E também a gente tem a tabela Price, né? A tabela Price eu indico muito, hoje o meu é pela tabela Price, tá? Mas eu indico também para as pessoas que estão saindo do aluguel e indo, né, e adquirindo seu primeiro imóvel, onde quer ter uma prestação um pouco mais confortável. Que ela é uma parcela fixa, né? Claro que às vezes ela tem uma variaçãozinha por conta da parte securitária, não é a taxa de juros que vai variar, mas sim a parte securitária, ou seja, a parte do seguro do imóvel, que é o MIP, né? O Morte em Invalidez Permanente, ela é igual um convênio médico, né? Conforme eu vou passando a faixa etária, assim, aí ele vai tendo uma correção. Então pode ter essa variaçãozinha. Mas é uma tabela que vem para dar condição de compra para a pessoa que está saindo do aluguel. Mais segurança, mais conforto para quem realmente está buscando, porque a pessoa fica assim, meu Deus. Eu já ouvi de uma cliente assim, ai, tá, mas eu tenho tanto medo de financiar, porque a minha mãe, há não sei quantos anos atrás, ela começou com uma parcela de 1.000, aí chegou uma situação que a parcela foi para 3 mil, ela não conseguiu. Gente, isso não existe, tá? Isso foi proibido pelo Banco Central. Isso que eu ia falar, isso não existe, então deixando isso bem claro para vocês aqui, para vocês não deixar de fazer realmente financiamento por falta de informação. E hoje, o que o Felipe faz em conjunto com a GM? Qual que é os trâmites? Qual que é o processo que vocês fazem? Por que eu quero ressaltar isso? Porque a gente, como corretor, eu falo para vocês, a gente tá dia a dia correndo atrás da oportunidade de procurar o imóvel, porém, cada um tem a sua etapa, onde tem o começo, meio e fim, e a gente tem que concluir. Então, no caso, por exemplo, o corretor, ele vai atrás do imóvel,
a gente manda o crédito para ser aprovado pro Felipe, o Felipe vai lá, ele aprova porque ele é fantástico, ele sempre aprova. O Felipe, ele tem assim, ó, uma mágica, ele faz a aprovação do cliente e aí tem a outra etapa da documentação, que a gente puxa a certidão da imobiliária, até para o cliente entender que quando você compra o imóvel, tem muita gente, né, ainda existe aquelas pessoas que falam assim, eu quero comprar direto, né? Eu falo que é lamentável a gente ver isso ainda, Mal né? sabe a responsabilidade que é. É muita responsabilidade. Para vocês entenderem que a partir da hora que vocês compram um imóvel com a imobiliária ela é responsável até o primeiro, segundo, terceiro proprietário, a gente fica resguardado. A gente não, vocês ficam resguardados, né? E aí tem a outra etapa, que é a parte de registro, né? Que é ITBI, taxa da prefeitura. E aí, só para que as pessoas entendam que a gente tem que ter os 20% de entrada, ter aprovação não simulado, gente, pelo amor de Deus. Simulado é uma coisa, aprovação é outra, né? Exatamente. Vou explicar isso porque muita gente chega na gente e fala, mas eu fiz aprovação. Meu gerente do banco aprovou meu crédito, no que veio apenas uma simulação, uma cotação e, não, na verdade, nem subiu a proposta no sistema, né? Isso acaba atrapalhando bastante. Atrapalha bastante, porque o cliente, ele se frustra achando que pode comprar um imóvel de 500 e, no final das contas, só foi aprovado mesmo 300 mil, né? Sim. E temos casos ao contrário também, né? Às vezes, vocês mesmos indicam um cliente pra gente, o cliente está procurando, às vezes, um imóvel de 300 mil, mas mal sabe ele que a capacidade de um imóvel até de 500. Exatamente, tem ao contrário também. E no caso, a GM, ele entra conosco aqui da oficina como parceria, que é a parte da documentação. Já que a gente está falando de financiamento, né? Tem a parte do financiamento, mas tem a taxa de colher o ITBI e tudo. E é uma parte muito responsável, de muita responsabilidade, onde a gente tem que fazer, recolher essas taxas com muita responsabilidade, porque Sim. Se a gente não faz, é um erro. Com certeza. E é um erro grande e que toma nosso tempo, né? Sim. Dura de 6 a 8 meses, dependendo da Qualquer taxa. guia de TBI recolhida errada, né, e paga de forma incorreta, para você entrar com requerimento na prefeitura para solicitar o estorno, né, do dinheiro, vai levar uns 6 meses no mínimo aí para você conseguir rever o dinheiro. Então, essa parte, né, só para entender, né, o que a GM hoje ela ajuda, né, as imobiliárias, principalmente aqui a oficina de negócio. A gente faz o processo do começo até o fim, tá? A gente faz todo o acompanhamento do processo. Desde receber as informações do cliente, verificar o perfil do cliente, principalmente. A gente faz as pesquisas no nome do cliente e a gente enquadra o perfil dele, né, para ver qual a capacidade de pagamento dele. Se a gente consegue já uma aprovação de crédito de forma imediata, né, de forma automática que a gente fala, que é uma aprovação de forma automática. Às vezes o cliente já tem um excelente perfil dentro do banco, um excelente relacionamento, que eu apenas com o CPF do cliente consigo uma aprovação de crédito, que isso é o melhor dos mundos, né? Mas nem todos os clientes são assim. Então, aonde entra o meu trabalho? É exatamente para aprovar os créditos que os gerentes não conseguem, né? Às vezes a gente tem que brigar por um crédito. E por a gente fazer só isso, só trabalhar com financiamento imobiliário, apenas um produto. Se eu não for especialista nisso, se eu não dominar esse assunto, eu passo fome. Então, assim, a gente briga por cada cliente. Exatamente por isso. Porque, assim, o que a gente enxerga, né, nas imobiliárias? Às vezes, pelo meu volume que eu tenho de financiamento lá, às vezes eu tenho certeza que um processo meu não é igual a uma venda sua. O seu corretor hoje aqui da imobiliária, quando ele faz uma venda, significa muito para ele. Então, eu dou o valor para esse corretor que está esperando essa venda se concretizar. Então, eu vou brigar ao máximo por esse crédito. Às vezes, eu pego um cliente que está com uma aprovação mais complicada, ele já passou por diversos bancos, diversos correspondentes, e chega para mim, eu vou dar o não para ele também. E às vezes, ele vai ter o não. Mas eu vou trabalhar esse cliente. Eu falo assim, o seu caminho é isso, fazer isso. A gente tem né, a GM tem um canal do YouTube onde a gente explica, onde tira um relatório do Banco Central, onde a gente consegue ler toda a vida financeira da pessoa, né, nos últimos 5 anos. Onde ele está devendo, o que ele deixou de pagar, qual banco ele deixou em prejuízo. Então a gente vai... Sabe quando a gente pega aquele diamante e a gente tem que ir lapidando até conseguir aprovação? Às vezes eu vou falar para você, Tamires... não aumenta agora, hoje crédito, não, mas aqui... não vai conseguir aprovar agora, mas assim, vamos trabalhar esse cliente, às vezes daqui 1 mês ou daqui 3 meses, eu vou conseguir aprovar. Né, Fê? Já aconteceu. A gente chama lá na GM de cemitério, né, um nome feio, mas que é o cemitério? São os clientes recusados, o cliente que a gente não conseguiu aprovação, mas a gente está brigando por eles.
a gente sabe que mês a mês os bancos eles Mudam, né? Mudam, a gente brinca, Perfil. a gente chama de régua, assim, a régua da aprovação do banco, pô, agora tá mais alta, acho que tá passando. Então vamos pegar aquele pessoal do cemitério, pô, vamos rodar o crédito. Já aconteceu de, pô, eu tá com um cliente que recusou há 2 meses atrás e, putz, aprovou. Imagina eu chegar pro corretor, ô Tamires, sabe aquele cliente? Pô, aprovou. Você não quer ver se o imóvel ainda tá disponível? Putz, Isso melhor é fantástico. notícia. Então, assim, o nosso trabalho é exatamente principalmente esse início da aprovação do crédito, aí depois onde entra a documentação, que a gente divide, né, o processo do financiamento em algumas etapas, entre ela a análise de documentos, a aprovação do crédito, análise de engenharia. Então, o engenheiro do banco hoje, a maioria dos casos, né, o engenheiro do banco vai no imóvel fazer a vistoria justamente Exato. porque o imóvel é a garantia da operação. Exato. Então, o banco ele tem que aceitar aquela garantia para ele. Aí, a engenharia ok, a gente entra na análise jurídica. Entrou na análise jurídica, se tiver fundo de garantia, também tem o débito do FGTS. E rapidinho, te cortando agora nessa parte da análise da engenharia, eu já ouvi uma vez um cliente falar assim, mas esse imóvel não vale. Eu falei, vamos fazer o teste? Faz a avaliação da engenharia, porque se passar pelo banco e falar que vale, tem ponto maior do porque, que assim, esse. principalmente, já que você abriu essa parte da engenharia, porque assim, o banco ele enxerga muito pela metragem quadrada, né, e localização do imóvel. Às vezes a pessoa, ela fala assim, mas aqui não está reformado, não está, sei lá, não está com porcelanato, não está moderno, tá cerâmica, né? Ainda. Mas o banco nem sempre avalia isso. O banco ele avalia no modo geral a localização, metragem quadrada. Então, quanto maior o imóvel, o que eu comprei aqui com você tem uma metragem boa, muito boa. Ele foi avaliado muito mais do que eu comprei aqui com vocês. Então, assim, são casos que dá para trabalhar. E a última etapa do processo, né, vem após a análise jurídica, eu entro na parte de emissão do contrato, onde a gente vai, né, assinar a escritura. E depois da escritura, né, só o que é escritura? Hoje o contrato de financiamento, ele tem força de escritura pública, né? Então, quando eu compro imóvel à vista, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no cartório de notas, lavrar uma escritura de compra e venda, né? Fazer o registro. Gerar o ITBI e dar entrada no cartório de imóveis para registrar a minha escritura no meu nome, né? E registrar aquele imóvel no meu nome. Quando você compra financiamento, através de financiamento, você não tem que lavrar uma escritura no tabeliário de notas, porque esse contrato do financiamento, o contrato do banco... Está vinculado com o banco. Ele já tem essa força pública. Então, é este contrato que você vai registrar no cartório de imóveis para registrar o imóvel no seu nome, tá? Então, essa parte, principalmente, né, da parte de registro, ela é sempre a responsabilidade do comprador, né, em registrar o imóvel para você. E a GM também oferece um trabalho de assessoria de registro opcional do cliente, onde a gente faz toda essa parte tem todo de conforto. gerar o ITBI, dar entrada no cartório, fazer Sem todo o erro. acompanhamento. O cartório, ele leva um prazo ali mais ou menos de 15 dias, tá, para registrar uma escritura. E que, assim, qualquer coisa que o banco vê, que o cartório vê de vírgula, ele vai solicitar e a gente corre atrás, a gente entrega no cartório, ficou disponível para retirada no cartório, conforto mesmo. Retiramos do cartório, damos a entrada no banco para liberação dos recursos ao vendedor. Porque o dinheiro do financiamento do comprador, ele só é liberado ao vendedor após a escritura registrada no cartório de imóveis, por segurança, né, do próprio banco. Sim. Todos os bancos é dessa forma. Então, assim, e às vezes a pessoa até fala, né, não acho que vou fazer sozinho a assessoria de registro. Assim, a maioria dá problema, porque gerar qualquer coisa do ITBI errado dá dor de cabeça. O registro no cartório de imóveis é chato de ficar acompanhando, às vezes atrasa. Isso. E aí a gente tem que ficar em cima. As pessoas a gente já conhece as pessoas, a gente tem as pessoas que vão, né, todo dia, mais de uma vez no cartório, então acaba sendo mais rápido e mais confortável para o cliente, sem dúvidas. Sensacional. E com toda essa experiência que você teve, né, aí como correspondente bancário, qual que seria hoje a sua dica, né? E qual que seria a sua realização também daquilo que você faz? Qual foi a sua maior realização? E a sua dica também? Maior realização, eu digo que é fruto de tudo que eu faço hoje, né? A realização é o que isso tá me fazendo eu deixar a minha família mais confortável, fruto do meu trabalho, sabe? Então, assim, é um trabalho que dá muita dor de cabeça, dá trabalho pra caramba. Essa loucura. A gente fala que, além de trabalhar com crédito imobiliário ou até mesmo, né, na área de vendas aí, a gente tem que ser psicólogo, a gente tem que ser, nossa, um leque de profissões juntos, porque é trabalhoso, mas, assim, é gratificante exatamente por isso, por
graças a Deus eu tá desenvolvendo bem o trabalho ali na GM, a GM me recompensa bem, e aí faz eu ter uma possibilidade de dar um conforto maior para os meus filhos. Isso, sem dúvida, é a maior realização. E hoje você estando como correspondente bancário, como que você vê daqui 5 anos o seu setor? Tá. A gente passou por uma crescente muito grande, né, na parte do crédito imobiliário. Até porque a construção civil também, né? Principalmente na época da pandemia até hoje. Claro que a Selic vem aumentando cada reunião do cupom, mas eu acredito que não vai reduzir, ainda vai, né, manter esse mercado. E Felipe, fala aí, qual que é a sua rede social para a gente tirar dúvidas, a gente fazer aprovação de crédito, a gente tem o canal que é da GM, e qual que seria o seu Instagram? No Instagram vocês podem procurar como Tombi Felipe, Tombi Felipe, ou Felipe Tombi, que vocês vão me achar, tá? E também segue o Instagram da GM Financiamento, lá vocês vão poder acompanhar diversas atualizações do mercado, várias dicas, bem bacana aí para estar seguindo e acompanhando. E esse só é o início do Café com Oficina com o Felipe, porque já vocês vão estar entrando em contato conosco, aprovando seu crédito e realizando o seu sonho da casa própria, não é verdade, Fê? Com certeza, pode contar comigo. E é isso aí, gente. Assistam, se inscrevam e entrem em contato com o Felipe. Tchau, tchau.